Bom dia! Deus abençoe seu dia. Senhor, derrama a graça, o amor, o cuidado, o zelo dele sobre você e sobre os seus. Nessa quinta-feira lindona que o Senhor fez para nós. Vou compartilhar meu devocional com você. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O propósito da vida. Diversos filósofos ao longo da história refletiram sobre o sentido da vida, uma questão que naturalmente toma o imaginário humano há muitos séculos. No entanto, essa resposta não está dentro de nós, especialmente porque somos seres criados por um Deus perfeito e delimitou um propósito para cada um de nós e nos adotou como seus filhos. Ao reconhecermos essa filiação, nós abrimos portas para viver plenamente em alinhamento com os planos de Deus. Paulo, ao falar sobre sua jornada espiritual, deixa evidentemente a paixão que tinha por seu propósito, de modo que deixou todo o seu passado para trás e se entregou plenamente para viver com intensidade os planos e os sonhos de Deus. Eu vejo que focar exclusivamente no eu é um grande problema hoje em dia, apesar de ser a direção que a sociedade tem tomado atualmente. A vida de pessoas inspiradoras sempre está associada a quanto amaram, serviram, se entregaram, foram generosos, cumprindo seu propósito, e não só quanto bens acumularam. Direcionar a vida a um caminho de autossatisfação é muito perigoso e nos leva a viver de forma vazia, buscando prazeres momentâneos e acabando por nos desvirtuar dos planos de Deus. Viver com foco em Deus não significa ignorar o que acontece aqui na Terra. Viver com foco em Deus não significa ignorar o que acontece aqui na Terra. Muito pelo contrário, é compreender que quando focamos no que é eterno e buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, convido você a seguir em direção ao chamado de Deus, que o levará a viver dias extraordinários, cumprindo o seu propósito. Metas me dizem aonde eu posso chegar, e propósitos me levam além do que eu posso imaginar. Uau! Extraordinário, não é? É muito importante que tenhamos metas. O Davi, o meu filho de 13 anos, gosta muito de estudar sobre isso. Existem metinhas, metas e metonas, para que nós possamos fazer a organização da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano. Nós precisamos estipular metinhas, que é a curto prazo, metas a médio prazo e metonas ao longo prazo. Comprar um carro pode ser uma metona. Ir para a academia pode ser uma metinha. E assim sucessivamente. Mas agora o propósito é o que está alinhado com o mundo espiritual. As metas estão alinhadas com o nosso mundo físico. Eu acredito que possamos colocar essa divisão assim. Então, é preciso que nós andemos nesse mundo físico, mas que nós tenhamos a certeza que o nosso governo e o nosso reino vem do reino de Deus. Ele que governa, Ele que comanda, Ele que decide, Ele que me gerou e Ele que gerou você, já sabendo todos os traços e os caminhos que Ele queria que nós fizéssemos. Então, que nós possamos manuscrever as nossas metas. Eu tenho as minhas, acredito que você tem as suas. Uma meta para esse ano, vou partilhar com vocês, é cuidar da minha alimentação. Sabe por quê? O Davi tem 13 anos de idade. Ele é muito extraordinário, meu filho. Ele vai para o treino dele todos os dias. Ele se alimenta de forma saudável.
E sabe por que ele faz isso? Um dia ele chegou pra mim e disse assim: mamãe, eu tenho muito medo de ser gordo como a minha família é. Foi um tapa no dois lados da minha cara e um soco no meio do nariz. Eu disse: Davi. Eu disse: mamãe, sabe por quê? A senhora é obesa. Os meus 2 tios, que são os meus 2 irmãos, são obesos. O meu pai também tá ficando. O vovô também era. E olha só como é interessante a visão de uma criança de 13 anos de já ter a percepção de que a genética dele é favorável para que ele alcance um corpo em que ele não almeja, em que não é saudável. E ele aos 13 anos já se posiciona e decide que esse não é o caminho que ele quer seguir. Não é incrível? Eu disse: Davi, uau, filho, a mamãe já é sua admiradora. Agora triplicou essa admiração porque tu não tens esse exemplo dentro de casa. E sabe o que aconteceu? Eu estou cuidando da minha saúde. O pai dele está cuidando da saúde dele. E o titio acho que vai entrar nessa onda também, em nome de Jesus. Então, também é importante que quando nós nos posicionamos em nossas metas e nós nos posicionamos no nosso propósito alinhado com Deus, a gente muda a geografia ao nosso redor. Não é importante? Não é interessante isso? Um garoto de 13 anos mudou o posicionamento do autocuidado do seu pai e da sua mãe. Os colegas da escola são impressionados com ele. Então, que nós possamos nos posicionar no lugar em que o Senhor quer que fiquemos, para que nós possamos ser exemplo, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos ser um bom espelho para as pessoas que precisam e que convivem em nossa geografia. Eu já falei para vocês que eu saí dos caminhos, eu saí dos meus propósitos e eu guardei e escondi alguns sonhos, mas o Senhor no começo desse ano, acendeu em mim um sonho que estava há 20 anos escondidinho. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Ficou 20 anos escondido, mas esse é o meu propósito. Qual que é o seu? Seu propósito talvez esteja embasado no seu trabalho, onde tu estás, na sua faculdade, no seu lar. O meu propósito foi 10 anos ser dono de casa, cuidando dos meus filhos e da minha casa. Foram dias de julgamento, de apontamento, de questionamento da sociedade, sabe? Mas foi um tempo em que o Senhor separou para que eu pudesse gerar algo nos meus filhos. E eu não me arrependo em nenhum momento disso. Eu não me arrependo. Foram momentos na área financeira complexos, mas na área espiritual e na área familiar foram geradas tantas coisas dos meus filhos que não existe valor financeiro nenhum que pague. Então que você possa estar conectada com seu pai a ponto de que ele compartilhe com você: ei, eu quero que você ande por aqui. O Senhor vai enviar pessoas, parece que são anjos do céu, para ajudar você no seu caminho. Eu queria que você cresce nesse poder que o mundo espiritual tem sobre nós, para que você pudesse descansar e deleitar no Senhor, como nós lemos alguns dias atrás, para que nós possamos permanecer em fé, como nós também falamos alguns dias atrás, e para que nós nos posicionamos alinhados no propósito que o Senhor tem para mim e para você, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então que confiamos nesse Deus que tem essas vontades para nós muito maiores do que a nossa, não é mesmo? O nosso Deus é lindão, eu sou apaixonada pelo meu Pai, eu creio muito nele, eu não desespero, porque eu sei que ele está cuidando de todas as coisas. Eu não vou ficar de braços cruzados esperando, né? Mas o impossível será feito por mim, o impossível será alcançado por ele na minha e na sua vida. Já tá dando 10 minutos.
Ó a jabuticabeira lá, ó. Ela tá, ó, assim. Ela é muito próspera, essa jabuticabeira. Muito próspera. Que o Senhor derrame prosperidade sobre você. Não só financeiramente, mas prosperidade de paz. Uma prosperidade de saúde mental, saúde emocional. Uma prosperidade de amigos extraordinários. Uma prosperidade de saúde. Uma prosperidade de sabedoria e discernimento. Que o Senhor faça de você forte e corajoso, sábio. Que o Senhor faça de você cheio dos dons do Espírito, que Ele derrame sobre ti sabedoria, discernimento, que Ele derrame sobre ti mansidão, domínio próprio e muito amor pelas pessoas, muito, 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 porque precisamos de muito amor para poder tolerar aquelas pessoas que são tão difíceis de lidar e que é um tantão que tem na vida da gente, né? Então que nós possamos amá-las de maneira incondicional, não pelo que elas fazem ou deixam de fazer, mas porque elas são nossos irmãos em Cristo. Eita, passou do meu tempo. Tchau, tchau. Deus te ama.